Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje quero simplesmente mostrar para algumas pessoas que não têm dúvida de como é que este indicador funciona. Olha, este indicador me ajudou a pegar o NFP nesta semana. Como é que você pode usar? Você tem que seguir a tendência do mercado, simplesmente isso. Segue a tendência do mercado, é simplesmente isso, ok? Se por exemplo você estiver numa zona, podemos estar em qualquer canto, né? Claro que nas acumulações, numa zonas como essas aqui, assim, você não vai fazer absolutamente nada, porque o mercado está a fazer o quê? Está a acumular, e neste momento nós vamos esperar o que o mercado vai poder, portanto, entender o que o mercado vai estar aqui a fazer. Então, se por exemplo estás num ponto como este, ok? As entradas da semana passada, antepassada, o mercado teve que a descer deste ponto para este, né? E entendemos muito bem que estava a descer o mercado. E olha, eu para vos dizer a verdade, eu entrei na negociação muito antes do NFP. Eu entrei às 13 em compra no XAUSD. Eu entrei aqui em compra. Neste ponto aqui era uma minha posição de compra, ok? Neste ponto aqui assim eu entrei em compra, e neste ponto aqui embaixo tinha o meu stop loss. Olha que neste ponto aqui em cima tinha o meu take profit. E simplesmente eu fiz assim. Por que eu fiz assim? Ok, o cenário aqui, o indicador me deu aqui um sinal de compra, né? Aqui me deu o sinal de compra, mas eu esperei para que esse sinal de compra fosse confirmada pelo rompimento da minha linha de tendência. O mercado rompeu a linha de tendência aqui e deu essas duas velinhas, né, que são a ver aqui assim, são essas que me confirmaram a entrada. E eu fui para o gráfico um pouco mais menor, né, mais menor, fazer a minha entrada. No caso eu fiz minha entrada no gráfico do M15, foi no M15 que fiz a minha entrada, certo? Então o mercado ficou aí, depois enfim tive o profit. Portanto, a minha entrada aqui foi baseada no M15, e onde que isso terá sido neste ponto aqui. Este ponto aqui foi minha entrada, este ponto aqui de baixo foi minha zona de stop loss. Então, e take profit que me já marquei lá no gráfico H1, que foi mais ou menos esta zona. Este ponto aqui foi o take profit, este aqui take profit, naturalmente isso. Então simplesmente é assim como eu usei o indicador, e como eu sempre recomendo, use no gráfico um pouco mais maior. No caso eu uso sempre no H1, vocês podem usar em qualquer time frame, mas eu sempre tenho o costume de usar esse indicador aqui no gráfico H1, né? É onde eu tenho tido alguns bons setups, e quando há setup no H1 eu sei que está meio com certeza de que eu posso entrar, e principalmente quando é a questão de seguir a tendência do mercado. Por exemplo, neste ponto aqui assim, eu tive uma compra aqui do XAUSD, tipo aqui deu o sinal de uma compra no XAUSD. Pronto, essa tendência aqui é de baixo. Se você quer comprar aqui no XAUSD no tendência de baixo, sabe que tem uma linha de tendência como esta aqui, por exemplo, né? Então o que você faz? Se você compra aqui assim, você tem que parar na tendência, aqui tem o take profit, e não vais querer passar. Mas eu não vou te recomendar você fazer uma compra numa zona destas, né? Eu acredito que você tem que parar. Então o mercado vê que depois disto deu um sinal de venda aqui neste ponto, depois do rompimento dessa zona. Só que você espera, nós tivemos essa venda aqui assim. Olha, eu dei um setup, de como é que o Gold poderia se comportar, e o Gold se comporta da mesma forma. Quando esse setup estava mais ou menos nesse ponto, eu disse que o Gold poderia vir mais ou menos para esta zona aqui assim. Depois desse ponto poderia vir aqui assim e rompermos essa zona para podermos seguir. E o take profit definitivo é exatamente este ponto aqui em cima. Para dizer que o Gold neste momento ainda vai subir até chegar nesta zona aqui assim. E neste ponto cá nós vamos ver qual é a decisão do Gold depois da deal, né? Aí vamos analisar mais para ver o que vai acontecer. E neste exato momento eu espero o Gold chegar cá. E não estou em nenhuma operação, sair depois da NFP, claro, né? Mais ou menos isso. Então quando tu já vê mais ou menos isso, seguir a tendência. E por exemplo, essa negociação de quinta venda, nós podemos ter levado a descer o mercado para baixo. Então quando você vê a venda, você vende. Por exemplo, você vende aqui, por exemplo, né? Mas temos que você vende aqui neste ponto, você tem uma venda, e neste ponto cá em cima tem um stop loss. Então, aqui era uma boa venda gráfica de uma hora de tempo, de uma hora de tempo. Deste ponto para este ponto deu uma flagrante de uma hora de tempo, que teria um profit muito bom, e mesmo assim o mercado fez aquela consolidação e depois deu mais sinal de venda. Quer dizer, vindo para aqui o mercado não teria aleijado em nenhum momento, porque aqui o stop loss está aqui em cima, está aí seguro. O mercado veio aqui assim, é só uma questão de se calhar aguardar, ou saiu aqui ou aguardar o sinal que era para acontecer. O mercado desceu definitivamente. Então, para além de você chegar aqui neste ponto aqui e sair das negociações,
você, tipo, sair aqui embaixo, se você não saiu aqui assim, não se preocupa mais, sabe, nessa aqui de baixa, se o mercado vir romper essa zona aqui e ele testar para subir, aí sim tem que fechar com stop loss. Eu sou daqueles tipo assim, se você operar com stop loss, né, você tem um stop loss, por exemplo, eu só marco uma linha aqui, tipo, eu entro aqui é stop loss. Eu sei que quando o mercado chegar aqui nesta zona, eu vou ter que sair das operações, mas eu não vou sair das operações, tipo, não vou levar o contrato de stop loss, tipo, colocar o stop loss em si, aquele contrato, né, deixar a linha de stop loss, eu deixo apenas uma marca, quando eu deixo aí, quando o mercado chegar aqui, pronto, já sai. Se por exemplo, estou aqui neste ponto, neste dado momento, eu acredito que o mercado, eu quero andar, curtir meu dia ou fazer outras coisas, sair para algum lugar, aí sim posso colocar uma ordem de stop loss. Por quê? Porque eu não estaria a olhar para o gráfico para quando vir aqui eu fechar, né? E o take profit fica mais para cá em cima. Neste ponto que nós temos take profit, nós temos aqui o nosso take profit nessa zona, ok? É só aguardar. Então, assim que está a subir o mercado, quando o Gold for a fazer algumas coisas assim, nós temos uns sinais de compra aqui, como esses, nós só vamos comprar. Mas os sinais de venda nesses pontos, quando aparecer nesses pontos, nós vamos ignorar, porque nós não estamos já a descer para poder vender o mercado. Esses sinais de venda que aparecem mais ou menos nesses pontos são apenas uns sinais de pullbacks, que diz que o mercado está a fazer algum pullback para poder continuar a sua tendência. Eu não quero levar em consideração os pullbacks. Olha só, isso aqui é um pullback até este ponto. Quero levar a tendência, ok? Levar a tendência. E neste ponto, por exemplo, o que tu ias fazer nessa zona? Então, tens aqui um sinal, e esse sinal de que de compra, irias considerar em que forma? Eu entrei aqui nessa cena, eu não costumo perder muita cena. Olha só. O mercado deu-nos um sinal de compra para cá embaixo. Simples. Deu sinal de compra para aqui embaixo. Simples. Não tem porquê. Deste ponto aqui para este ponto aqui assim, eu poderia simplesmente vender. E os meus take profits, quando fosse vender naquela zona, são esses aqui embaixo. Então, eu digo o seguinte: uma vez que eu estou a vender neste ponto, né? Estou a vender nesta zona, então este ponto aqui é meu take profit, ele rompeu para cá e subiu, deu mais uma venda, estou a vender, esse aqui é o meu take profit e desceu mais para cá, e depois disso compra aqui. Quando comprou, diz não, eu vou comprar depois de romper essa zona aqui, de retestar. O que é que houve? Aqui o gajo rompeu, retestou e depois foi embora, deu sinal aqui de compra. O sinal aqui de compra custa aqui, quando eu marco aqui, dá um sinal de compra, eu não saio das operações, simplesmente é um aumento de operações. Além de sair, eu coloco mais. Por exemplo, aqui saí com 3 ordens, aqui levo mais 2 ordens, e aqui deu o sinal contrário, né, de venda. Ok, tudo bem. Esse sinal contrário aqui me diz alguma coisa para sair. Ok, tu pode sair, tu pode continuar, depende. Aqui o mercado criou um topo, depois voltou, criou o segundo topo. Agora, ele não rompeu este topo aqui para poder testar subir logo de imediato. Criou uns topos no lugar uniforme, né? E deste ponto, quando isso acontece, o que eu vou fazer? Eu vou sair das operações, porque eu acredito que o mercado aqui sofreu uma pequena resistência lá em cima. Ok, aqui é um pequeno suporte. É natural que ele vai romper essa zona aqui e para continuar a vender. E o que aconteceu? Rompeu e vendeu. Então, certamente eu teria entrado nessa entrada aqui, poderia ter levado uma ordem de venda. Uma ordem de venda aqui neste ponto, olhando para o padrão de duplo topo, né? uma resistência, aqui embaixo um suporte, depois aqui o rompimento, poderia sim entrar numa ordem de venda com stop loss nesta zona aqui de cima e o take profit neste ponto cá. Sim, com que lógica você poderia vir levar este take profit nesta zona de cá? Simplesmente porque poderias imaginar o seguinte: no mercado, assim que rompeu essa tua flag, subiu, é normal que venha resistência. Uma pequena resistência, por quê? Porque ele estava aqui a subir, subiu o mercado, chegou a criar um topo neste ponto, ele desceu e voltou, criou o topo num único lugar, e depois, quando foi para baixo, se rompeu. Oh, sorry, man. Então, criou um topo, depois criou o segundo topo, num único lugar, depois rompeu este fundo. Aconteceu aqui assim, criou aqui um topo, depois rompeu este fundo. O que você espera? Isso aqui é o quê? É duplo topo, ou melhor, podemos chamar de M pattern, né? Que é o padrão de M, quer dizer, é duplo topo, que é um sinal de um padrão de reversão. Logo, nós entendemos que nós queremos reverter. Nesta reversão, este ponto aqui poderia ser o nosso ponto de take profit, ou melhor, esta zona aqui assim, este ponto de take profit.
Ok, aqui deu sinal de compra. Eu compro? Não, simplesmente não podes comprar. Porque o mercado já deu o sinal de reversão cá em cima. Por que você quer comprar? Você tem que aguardar até que haja um outro sinal de continuação da tendência que já foi confirmado aqui na sua reversão. E neste ponto aqui, este sinal aqui assim. Este sinal aqui assim, como eu disse anteriormente, era uma questão de venda. O mercado viu aqui assim, queria um topo inferior em relação a este. Você marca esses topos. Então, marcando esses topos, o que acontece? Você vai ter que vender. Imaginemos, por exemplo, que estás nesse ponto aqui e marcaste uma linha de tendência mais ou menos assim, né? Mais ou menos assim, né? Deste ponto para este ponto. Ok, certo. E acredito que o mercado e queja que dá o seguinte, tipo uma caixa assim, tipo deste ponto aqui para este ponto. E quer dizer o seguinte, like, let me just think with you guys. Aqui houve rompimento, não, eu vou comprar aqui, então take profit maybe lá. Deixa eu ver esse rompimento dele. Pensa lá numa flag. Além de pensar no rompimento, pensa lá numa flag. Ok? Pensa numa flag. E quando é uma flag diz o seguinte, no seu rompimento, eu vou marcar a linha de tendência. Simplesmente. O que aconteceu depois? Sinal de venda aqui assim, no rompimento, o que você faz? Vende. Vende até onde? Até o ponto onde eu dei o setup. Ok? Deu setup, numa resistência do H4. E simplesmente isso. Não há grande coisa aqui para acontecer, né? Para você, sei lá, se amassar a cabeça, por aí adiante. Então, neste eu vou explicar um pouco aqui, né? Eu vou dar esses exemplos cá, que nós tivemos algumas compras nesse ponto. Ok, se você vir aqui assim, você do girado, está tudo apagado. Aqui, está subindo. Se sobe, o que você quer fazer? Tem que comprar, né? E como você acha que está subindo? Simplesmente, tu vai unir esse ponto com este ponto, você estica para baixo. O que houve? Nós quebramos essa zona. Quebramos esse ponto. Ou se você quiser, pode juntar com isso, né? Vamos lá ver se sai. Vamos ver se sai. Não sai. Não sai, mas tanto faz, ok? Não sai, mas tanto faz. Eu posso considerar? Não. Ok. Tanto faz. Vamos ver se consideramos. Podemos dizer que vamos considerar. Caso não considere, pode vir e considerar este ponto aqui, que esses pontos, juntamente com estes, fazer mais ou menos assim, né? Ok. Pode considerar. Eu vou considerar esse aqui mesmo. Vou levar os corpos aqui e tal. Vou considerar esse aqui mesmo, assim como está. Ok. Naturalmente, aqui tu vejo o seguinte: o mercado estava a subir, né? Naturalmente, depois de ver que deu. Quando desce aqui o mercado, o que faz? Criou aqui uma vela de venda. Aqui ias vender? Não podes vender. Por que não podes vender aqui assim? Porque simplesmente já sabes que o mercado estava a comprar. Então, quando tu levas uma linha de tendência e colocas aqui neste ponto, unir esses topos aqui para lá em cima, o que você vai entender? Vai dizer o mercado, esta venda aqui que houve, depois aqui deu uma compra, né? Uma compra, depois aqui deu uma venda. O que fez? Quando rompeu aqui embaixo, sim, poderias levado. E o take profit foi bem curto até este ponto. Claro, poderia ser o primeiro take profit, temos que nada de levar até mais ou menos este ponto. O take profit was hit successfully, né? E depois aqui nós temos o que? Ele subiu, rompeu os pontos. Não, sabemos que a tendência aqui é de alta, né? Se vamos vender aqui assim, são vendas bem curtas, mas nós estamos tendência de alta, temos a grande parte nós queremos comprar. Então, o que faz o mercado? Ele depois rompeu o ele rompeu este ponto, né? Rompeu esta zona aqui outra vez, rompeu aqui assim e voltou a reter este ponto. Então nós temos uma compra, stop loss aqui embaixo, temos aqui compra, stop take profit, guys. Este aqui é nosso take profit. Sai do mercado, simplesmente isso. É tão simples assim operar o USD. Muito simples operar o USD. Essa venda toda aqui acumulada, poderias levar. Ias levar, mas ia ficar muito tempo. Ias ficar muito tempo à espera do mercado reagir de verdade, né? Na lógica de que o mercado aqui rompeu a zona aqui com força, poderia simplesmente ter aqui uma zona de venda, aqui uma zona de venda, aqui em cima uma zona de stop loss. A venda que foi acumulada aqui, desse ponto aqui também temos aqui
um triângulo, né? Digamos, podemos dizer que temos um triângulo aqui assim. Yes. O que define como o mercado vai vender tanto. Se fizeres esse padrão aqui, poderias simplesmente vender, né? Poderias vir aqui, o stop loss fica lá para em cima, tipo, se vende mais ou menos aqui assim, stop loss fica aqui assim, e take profit pode ficar mais ou menos nessa zona aqui assim. Então, mesmo assim, estavas dentro, este tempo todo de chegar lá aqui no lucro. Deu aqui mais uma venda, aumenta mais vendas, ok? Deu venda, aumenta mais venda, deu venda, aumenta mais venda. Você vai chegar lá com qualquer coisa, né? Mais ou menos isso. E é simples trabalhar com esse indicador. Ele te ajuda a ter os melhores gatilhos para poder trabalhar. Por exemplo, esta compra que terias feito, né? Simples. Eu vou por uma tendência desse ponto até esta zona aqui assim, vou pegar mais ou menos. Ok, tudo bom, não está bonito, mas dá para entender, né? Dá para entender. A gente não quer beleza, quer entendimento. Ok, houve aqui rompimento, né? Houve aqui o rompimento aqui assim, depois do texto esse ponto. E nós compramos, até esse ponto aqui temos o take profit. Não, temos aqui outro take profit que ficava de se bater, mais ou menos este aqui, né? Bateu, simplesmente se bateu. E that's all, that's all, man. E tu pode simplesmente fazer isso sempre e fazer dinheiro com isso. É simples. Por exemplo, esta profit aqui é simples. Se eu, por exemplo, levar esta zona aqui, né? Levar este ponto aqui até mais ou menos aqui assim, e aqui, vamos medir um take profit um pouco mais grande, mais ou menos isso, né? Eu vou fazer mais ou menos assim. Eu digo, não, take profit hit, depois deste ponto, eu medi este ponto aqui, até aqui sobre o próprio rompimento dos tops, aqui tive o take profit, e hit, bateu ou não bateu, o take profit nessa zona aqui assim, e saia. Então, eu tive aqui umas compras, depois mais compras aqui assim, stop loss aqui embaixo, take profit lá em cima, já bateu, sempre operar já com esse indicador, apenas com esse indicador você pode ter umas boas entradas, igual que aconteceu aqui assim, por exemplo, já o USD, eu entrei às 13 nas operações e até às 14 já o NFP foi a favor, porque eu tive o estado aqui de compra e também considerei, além disso, eu considerei este ponto aqui como uma flag, né? Como uma flag em que poderias, se calhar, se queres fazer um risco de retorno um pouco mais barato, podes fazer assim mais ou menos, né? Que é deste ponto, então poderias fazer mais ou menos assim, né? E daqui tens o take profit, não muito pouco, mas é muito bom também, e já está, vai falar de mercado, né? Vai falar de mercado. Então eu esperei que o mercado rompesse essa zona aqui assim, rompeu às 13, então eu levei aqui negociação no M15 como mostrara anteriormente, e depois foi assim que o NFP levamos com sucesso, ou melhor, levei com sucesso.